Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, Godoy1x, dá para vocês bônus em dobro. O link está na descrição do vídeo, também no nosso comentário fixado, para você fazer o seu cadastro. Você faz o download do 1xBet, faz o seu depósito, insere, cara, o nosso cupom, inclusive ajuda aqui ao nosso canal. Inserir o nosso cupom, você vai ganhar bônus em dobro de até R$ 1.500 no seu depósito. Você pode aproveitar na 1xBet jogos de domingo, tem clássicos, né? Tem o jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, tem Internacional e Santos, tem Corinthians e América Mineiro e, claro, Flamengo e Vasco, que é a nossa opção. Então faz o seu palpite vencedor. E aqui, ó, com o nosso link, acesse pelo nosso link e coloque o seu Godoy1x, seu cupom para bônus em dobro. Fechado? Bom, galera, vamos falar sobre um... Cara, primeiro o seguinte, inclusive tem a ver com o jogador, né? Tem a ver com o nosso vídeo. Dentro desse imbróglio aí, né, que o Flamengo tinha esse problema aí com o Conmebol, com o CBF e tal, o jogo do Flamengo com o Bragantino será adiado. E a solução para esse problema talvez seja pior do que o problema inicial. A solução será, né, que esse jogo será disputado na data FIFA, no período da data FIFA. Então os jogadores convocados não enfrentarão o Bragantino. Desfalques importantes para o Flamengo. Entre eles, né, possivelmente teremos ali a Arrascaeta, talvez o Gerson, se tiver a continuidade da sua convocação, e o Eric Pulgar. Coincidentemente, a gente vai falar sobre o Eric Pulgar porque... É verdade, foi o primeiro jogo ali, poucos minutos, mas sempre gera aquela curiosidade nossa, né? De saber quais jogadores irão se destacar mais, quais terão certas dificuldades, quais serão as peças-chave, enfim. Dentro desse modelo de jogo, nessa primeira partida contra o Cruzeiro, o Eric Pulgar foi aquele jogador ali que o Tite gosta, né? E que é muito importante para o jogo do Tite. É aquele meio-campista, volante pelo lado direito, que faz aquele área a área, inclusive a gente, né, mostramos, né, no nosso vídeo de ontem, analisando essa partida. Então a gente mostrou, né, ele chegando na área, desarmava lá atrás, aí chega esse cara, né, que vai ali povoando mais pelo lado direito, normalmente é mais pelo lado direito, e que tem muita participação. E aí foi o Eric Pulgar. Poderia ser o Gerson para cumprir aquela função, se o Tite quisesse. Poderia ser o Thiago Maia, se ele quisesse botar uma saída mais qualificada com o Pulgar mais atrás. E aí o Thiago Maia para percorrer, para desarmar, para ser esse meio campo, né, mais brigador, apesar de não ter essa característica de chegada. Mas enfim, foi o Eric Pulgar. E aí é o seguinte, normalmente o Tite é muito característico, né, os times do Tite, como a gente já havia falado, é aquele atacante que tem muita mobilidade mais à frente, um meia trabalha também um pouquinho mais aberto, ou ele faz a dupla com o atacante, um volante, esse, né, trabalha ali como esse 8 de chegadas e tem destaques. Foram os jogadores que tiveram muito destaques com o Tite. Elias, Paulinho, em alguns jogos o Renato Augusto fazia essa função. E aí, por essa primeira partida, foi o Eric Pulgar. É novidade para o Eric Pulgar, ele já fez isso. Pois então, uma análise breve sobre o Eric Pulgar no Flamengo mostra que apesar do Flamengo estar com muitos problemas e tal, e ele passou evidentemente por esses problemas, aí teve alguns altos e baixos, foi um jogador que tem conseguido dentro desse caos, tem conseguido manter uma média importante, foi muito importante num período ali para o Vitor Pereira, e aí quando ele sai, o São Paulo perde o Eric Pulgar, também acabou fazendo falta. Quando ele retorna, ele era um jogador de muita circulação. O próprio Sampaoli, né, havia falado do Pulgar no momento com que ele volta. Muito importante para nós, o Eric, 3 jogos que ele jogou, foi muito importante para o time. A sustentação do time hoje passou muito pelo Pulgar. Era um Pulgar que era utilizado mais como primeiro volante para qualificar aquela saída de bola do Flamengo. Então, apesar desse caos todo do Flamengo, e aí vai evidentemente entrando dentro de campo, passa por esse caos tático, problemas técnicos na grande maioria dos jogadores, ele foi importante, fez bons jogos. Inegável que ele fez bons jogos. Curiosamente, estava preparando esse vídeo e aí eu vi uma postagem, e eu estou compartilhando com vocês, do SofaScore, que inclusive reforça isso. Olha lá, eles falando ali, né? Com Pulgar e sem o Pulgar. Com Pulgar, 14 jogos. Sem ele, 13. Flamengo venceu 10 jogos com ele. Venceu apenas 3 sem ele. Empatou 3 com o Pulgar, empatou 5 sem o Pulgar. Só perdeu uma vez com o Pulgar em campo. Perdeu 5 sem o Pulgar. Evidentemente, 78% com ele em campo, 35% apenas sem ele. Gols marcados, o Flamengo marcou 26,
contra 14, sofreu apenas 10, sofreu 21 sem ele. E, importante também, ela sofreu jogos sem sofrer gols, né? 50% dos jogos sem ele, praticamente ali um quarto, né? 23%. Então, é evidente, os números vão comprovando, os números vão corroborando com isso. E o que é muito bacana que eu gosto de trazer para vocês é sobre a experiência profissional do cara, né? Será que o cara já fez isso alguma vez? Essa função que ele vai fazer com o Tite, né? Se assim o Tite for repeti-lo, possivelmente. Ele já fez isso? Pois bem, já fez. Acontece que o Pulgar foi um jogador muito multifuncional desde o início da sua carreira. Inclusive começou a sua carreira como zagueiro. E a partir de então, logo na primeira temporada, o seu treinador na Universidade Católica ele era o camisa 4 ainda, já havia adiantado, e ele foi esse jogador, né, desse área a área, esse volante pelo lado direito. Ele era, inclusive, apelidado como, a gente trouxe essa história, né? O novo Vidal, porque ele fazia essa função. A função é essa, do Vidal, né? Do área a área, da chegada do Vidal, era um monstro fazendo isso, né? Mais jovem, era um monstro, né? Conseguiu, historicamente, fazer isso muito bem, um dos melhores para fazer isso, inclusive, no futebol europeu. E aí, ele também fazia isso, ele falava, ele vai ser o substituto do Vidal. Tá? Acontece que, na seleção chilena, ele compartilhou ali, né, dentro de campo com o Vidal, ele ficou como mais o camisa 5, que a gente conhece, o primeiro volante, e o Vidal continuou, evidente, né? O tamanho dele continuou fazendo essa função e ele virou um camisa 5. Eles formavam essa dupla no meio de campo, mas ele sendo o primeiro volante e o Vidal tendo essa liberdade, né? Sendo o Paulinho do Tite. Contudo, embora ele tivesse na seleção fazendo essa função, nos clubes não. E na Fiorentina, ele fez algo muito parecido com o que o Tite quer hoje ou quis, né? Do Pulgar contra o Cruzeiro. Ele era o volante pelo lado direito, ele fazia essa composição da linha, né, dos 4 jogadores do meio de campo pelo lado direito, exatamente como ele fez contra o Cruzeiro, né, e a Fiorentina também trabalhava no 4-4-2, 2 jogadores um pouco mais à frente, e quando tinha a bola era aquilo, ele tinha total liberdade para pisar na área, para fazer esse volume e tal. Então assim, o que o Tite talvez exija do Pulgar é só ele resgatar, recapitular, porque ele já fez isso em clube, já fez isso no futebol italiano. No Flamengo, talvez pelas necessidades e carências que nós víamos, né, que eram nítidas, cara, sobre a desqualificação na saída de bola, o Pulgar entrou ali na linha mais atrás e tava indo bem, né, era aquele pêndulo, né, a gente cansou de, inclusive, trazer vídeos que mostrávamos, né, que ele tinha esse destaque, né, na distribuição na saída de bola. Então até mesmo aqui eu trago para vocês, olha lá, ele como esse volante ali pelo lado direito é idêntico, gente, idêntico ao que o Tite fez aí nesse jogo contra o Cruzeiro. E aí, vamos lá. Esse cara, ele é muito importante, né? A gente já trouxe alguns vídeos falando sobre a saída de bola, né? A saída de bola ainda tá indefinida, porque a gente não sabe, conversamos sobre isso, né? Batemos esse papo, não sabe se foi condicionada pelo Cruzeiro, mas a saída de bola foi uma saída sustentada, né? Os dois, e aí ficou ele, Pulgar e o Thiago Maia mais à frente. A gente não sabe se vai recuar enfim. Isso aí a gente vai ter que falar um pouquinho mais na frente. Agora, isso aqui é certo. Esse cara aqui, esse aqui é o Pulgar. É aquela busca, né, que o Tite tenta, né, de ter 2 opções, como a grande maioria dos treinadores, né, os triângulos. Ele tem ali um diálogo ali pelo lado direito, que é com esse meia que trabalha um pouco mais aberto pelo lado direito, e eu vou resgatar e falar do Corinthians, que era, né, Elias com o Jadson, então tinha muito essa tarefa. Tem com o lateral direito, hoje ali vai sendo o Wesley, né? Mas as opções, de qualquer forma, existe uma carência, né, galera? Uma carência técnica ali, no lado direito ali pro Flamengo. Tem, evidente, né, a sua dupla com o Thiago Maia, isso no período de construção, da proximidade e da chegada. E aí aquilo, né, a bola cai pro lado direito, normalmente a gente vai ver o atacante vindo para cá. É aquilo que a gente já mostrou, né, aquela concentração naquele corredor. Então, por exemplo, Pedro, o Gabigol, não importa, quem tiver aqui, então também vai ter esse diálogo com o Pulgar. E vira um jogador importante na concepção tática, nas saídas de fase. E aí é aquilo, exige muito, cara. Esse cara aqui, talvez, ele não seja o Pulgar, talvez, mantendo, né, essa estratégia, talvez ele não seja o jogador mais decisivo do Flamengo. Possivelmente isso vai para um caráter de um atacante, vai para um meia, esse cara do último passe, né? Talvez esse cara vai ser o mais decisivo, normal. Mas talvez ele seja o mais influente. Talvez ele seja o mais influente. E aí vamos lá, na hora que o Flamengo está construindo o jogo, a necessidade, né, do Pulgar apoiar, dele chegar, ele vai ter que pisar na área, ele vai ter que entrar na área como ele fazia na Fiorentina. É um jogador de estatura, né, alto, ele é bem alto, então aquilo, né, te dá uma força na bola aérea, né, para cabecear. Agora, perdeu a bola, esse cara é fundamental na recomposição ou até mesmo para ativar o pós-perda.
é fundamental, então é aquilo. Em alguns momentos o Pulgar vai precisar estar atrás da linha da bola na construção. Quando o Flamengo estiver construindo, progredindo, chegando próximo à área, ele vai ter que estar à frente da linha da bola. E no período que o Flamengo vai perder essa posse da bola, seja no momento que acabou de atacar, enfim, ele vai ter que estar de volta atrás da linha da bola. Então, assim, aquilo que a gente fala, é o tal do volante área a área, que é muito valorizado no futebol mundial. Os caras que conseguem fazer isso, eles são valorizados no futebol mundial. E nos trabalhos do Tite, a gente tem um histórico de que esse cara, ele é determinante para o equilíbrio ofensivo e defensivo. Como muito bem, cara, ele fez muito bem isso, né? Foi o Paulinho, né? O Paulinho fez muito bem, era um cara que conseguia equilibrar, trazer esse conjunto pro time do Corinthians, na seleção também teve destaque, o Elias fez isso muito bem, enfim, é esse cara. E aí o nomeado será o Eric Pulgar, é muito, muito desafiador, agora sem dúvida nenhuma acaba sendo muito influente. Esse cara, ele é influente. A princípio, descobrimos quem é esse cara, o área a área. Falta nós descobrirmos, conforme cada jogo do Flamengo, os outros, essas peças que são fundamentais para esse quebra-cabeça aí do novo treinador do Flamengo. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos, tchau, tchau.